paz de Cristo seja com todos vocês aí, vocês que estão assistindo esse vídeo. Estamos dando início a mais um culto de jovens, para a honra e glória do nome de Jesus. E a palavra que eu tenho para trazer para abrir o culto de hoje é uma palavra que traz ânimo aos nossos corações. Ela está lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, do versículo 16 ao versículo 18, que diz o seguinte: Por isso, não desanimemos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior se renova dia a dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Amém? Sabe, uma coisa que eu quero te dizer é que mesmo que o momento que a gente está vivendo hoje é um momento onde a gente não consegue ver soluções, é um momento onde a gente está, cada um vivendo a sua tribulação, cada um vivendo dentro do seu barco, a palavra nos diz que é uma leve e momentânea tribulação. Então tenha ânimo para que você consiga enfrentar as batalhas do dia a dia e para que você possa entender dentro do seu coração que o Espírito Santo está com você e Ele está te guiando todos os dias. Ele é o nosso alvo. Então olhe sempre para o alvo, que é Jesus. Amém? Comece a adorar o nome do Senhor Jesus, mano. Comece a se entregar a Ele. Meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou o jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. E ser achado nele. Meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou o jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho, em troca do amor eu falharia.
Comece a adorar. Comece a declarar esse louvor assim. Você que declarou, abriu teu coração para o nosso Deus, querendo conhecer esse Jesus, comece a declarar o seu amor a Ele, porque só Ele pode mudar a minha vida e a tua vida, meu amado. Creia que aí onde você está, você vai ser tocado pelo Espírito Santo essa noite. Creia que Ele vai restaurar a tua vida, porque esse nome tem muito poder. Esse nome cura, restaura, levanta os caídos. Aleluia. Começa a sentir Ele. Declara esse nome. Jesus, Jesus, meu coração é como uma criança, meu coração é como uma criança. Ele só sabe dizer o nome, Ele só sabe dizer o nome. Meu coração é como uma criança, meu coração é como uma criança. Ele só sabe dizer o nome, Ele só sabe dizer o nome. Qual é esse nome, meu amado? Jesus, Jesus, Jesus. Começa a sentir a presença dEle. Jesus, Jesus, Jesus. Sinto por teu poder.
és tudo que eu mais quero. Quando você declara, tu és tudo que eu preciso, Ele vem te restaurando. Tu és tudo que eu mais quero. Tu és tudo que eu preciso. Tu és tudo que eu mais quero, Senhor. É a tua presença, é o teu amor sobre a minha vida. Oh, Jesus, Jesus. Com toda a autoridade, começa a declarar bem forte: Jesus, 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 Jesus. Eu desejo que a paz do Senhor esteja com você, aí no seu lar, aí onde você estiver, onde quer que você esteja. Eu venho trazer uma palavra hoje que tem muito a ver com o contexto que a gente está vivendo, mas não esse contexto de agora. Já é um contexto que a gente está vivendo tem alguns anos. Com o avanço da tecnologia, a gente está todo dia sendo bombardeados de informações pela TV, jornal, rede social, celular. E muitas dessas notícias, essas informações que a gente recebe são as chamadas fake news. Você já deve ter ouvido esse termo, mas caso você não saiba o que quer dizer, são as notícias falsas que a pessoa que espalhou já tinha o objetivo de te enganar. Então a gente está precisando ficar cada vez mais céticos, porque uma boa parte das notícias que hoje em dia a gente recebe são as fake news. Esse termo fake news é novo e foi cunhado há poucos anos, porém o ato de espalhar fake news, ele é muito antigo já, e eu vou te provar através da palavra. Se você não tem uma Bíblia aí, não fique preocupado. Eu sei que Deus vai usar um abençoado para editar esse vídeo e colocar aí para você a palavra que a gente vai ler agora, que está no Evangelho de Mateus, no capítulo, 28, versículos 11 a 15, que diz assim: E enquanto elas iam, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que havia acontecido. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes: digam isto, os discípulos dele vieram de noite enquanto estávamos dormindo e roubaram o corpo. E se isto chegar ao conhecimento do governador, nós o convenceremos e faremos com que vocês não tenham maiores preocupações. Os soldados receberam o dinheiro e fizeram como tinham sido instruídos. Esta versão se espalhou entre os judeus até o dia de hoje. Então, essa passagem é a narração
que ocorre de alguns guardas romanos que foram subornados exatamente para contar uma mentira que seria espalhada entre os judeus. E sobre o que eles estavam falando, nada mais, nada menos do que a notícia mais importante da história da humanidade. Eu afirmo isso sem nenhuma dúvida. Mas para te dizer qual notícia era essa, eu vou ter que voltar um pouquinho e te dar um pouco de contexto. Essa notícia, essa boa notícia, ficou conhecida como evangelho. E a palavra evangelho significa exatamente isso, boa notícia. E esse evangelho ele não está registrado em jornais ou revistas, mas está registrado nada mais, nada menos do que neste livro, que você conhece como a Bíblia, que é o livro mais vendido, mais lido, mais estudado de toda a humanidade. A Bíblia tem mais ou menos 40 autores e a sua formação levou cerca de 1.500 anos. Parte dela é de registros históricos que são precisos e contam fatos que podem ser comprovados, seja através de registros paralelos ou de até evidências arqueológicas. Então isso quer dizer que o assunto da Bíblia é sério, a narração está falando de fatos que realmente aconteceram. Já uma outra parte da Bíblia, uma boa parte, é das chamadas profecias, que em vez de narrar fatos que aconteceram, estão narrando fatos que ainda vão acontecer. E isso é um fenômeno que a ciência não é capaz de explicar. E boa parte dessas profecias que falavam de coisas que haveriam de acontecer, estavam falando de uma pessoa em específico. E descreve detalhes das condições do nascimento, da vida dessa pessoa, de como ela iria falar, como ela iria agir, como seria capturado no final de sua vida, seria preso ou acusado injustamente, seria morto, e aí, principalmente, seria ressuscitado. Essa pessoa ficou conhecida por vários nomes, por exemplo, Filho de Deus, Filho do Homem, Cordeiro de Deus, o Enviado de Deus, o Ungido, o Desejado das Nações, Messias, o Cristo. E séculos depois que essas coisas foram escritas a respeito desse Messias, ele finalmente veio. Ele nasceu e ao longo da sua vida ele foi cumprindo as profecias uma a uma, até partes da Bíblia, do que a gente chama de Antigo Testamento, que nem se sabia que eram profecias, foram sendo cumpridas. E até mesmo não dá para dizer que era de propósito, que ele estava tentando cumprir, porque existiam coisas que outras pessoas faziam com ele, que cumpriam profecias, por exemplo, as acusações que ele recebeu. Até que chega o momento crucial, o momento final da sua vida, ele é morto injustamente, e aí acontece isso que está nesse mesmo capítulo, nos versículos 5 e 6, que diz o seguinte: mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não tenham medo, sei que vocês procuram Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como havia dito. Venham ver onde ele jazia. Então, o fato mais importante relacionado a Jesus é a ressurreição que esse anjo anunciou. Por quê? Por dois motivos muito importantes. A ressurreição mostra que, com certeza, esse era o Messias. Havia um problema na época, que era como que a gente vai reconhecer essa pessoa que a gente está esperando. Alguns diziam até que ele já teria vindo, seria Moisés, seria Elias, um dos profetas. Então, como é que você tem certeza de que uma pessoa não está, sei lá, de propósito ou sem querer, te enganando, fazendo você pensar que ela era o Messias? Porque nenhum homem tem controle sobre a morte, apenas Deus tem esse controle. Então, quando Deus ressuscita a Jesus, aí sim fica muito claro, evidente, cristalino, que ele sim era o Messias. E o segundo fato importante sobre a ressurreição de Jesus é que, se ele morreu e ressuscitou, significa que ele vive. Hoje ele está vivo
E Ele é capaz de trazer vida para você também, a vida eterna que Ele nos prometeu. Ele é capaz de agir na sua vida e após a sua vida para te dar a vida eterna. Então, logo em seguida deste fato, que é o fato mais importante da vida da pessoa mais importante do mundo, surgiu a primeira fake news relacionada a Ele e a sua ressurreição. Porém, não parou por aí, porque houve um embate entre a verdade e a mentira. Os discípulos, eles receberam a ordem de Jesus de ir e pregar sobre esse evangelho a outras pessoas, pessoas que estavam em regiões geográficas longe e não tinham ficado sabendo da vinda do Messias. E os judeus que estavam em Jerusalém também enviaram pessoas para mentir sobre Jesus nos outros lugares. Então, toda vez que um discípulo chegava em um lugar, ele pregava o evangelho, anunciava que aquele que foi prometido aos nossos antepassados finalmente veio, ele fez isso, isso e isso, ele pregou essas coisas, ele vai nos dar a vida eterna, ele morreu e ressuscitou. Algumas pessoas acreditavam nessa palavra e outras não. E isso perdurou. Então, muitos não receberam e muitos receberam. E esse embate entre a verdade e a mentira continuou através dos séculos, até a gente chegar aos dias de hoje. O mundo foi evoluindo e criando novas estratégias. Se você é jovem, você vai saber do que eu estou falando aqui. No mundo, existem certas figuras que elas se revestem de sabedoria, de uma certa intelectualidade. Por exemplo, figuras como professores da escola, do colégio ou da universidade, filósofos, determinados youtubers que dizem que estudam muito, e eles vêm querer dizer para você que a escolha realmente inteligente é você acreditar que Jesus é uma fake news e que Deus não existe. Essas pessoas alegam que elas não têm fé, porque não é possível ter fé numa coisa que você não vê, uma coisa que você não tem como medir, uma coisa que você não tem como comprovar cientificamente. Então, eu posso provar para você que, na realidade, essas pessoas elas têm sim fé. Essa mesma Bíblia, essa palavra de Deus, muito sabiamente, diz o seguinte em Romanos 10:17, a fé vem pelo ouvir. Então, vamos dar um exemplo aqui de uma coisa que essa pessoa tem fé. Se você questiona uma pessoa dessa a respeito, por exemplo, do formato da Terra, o que ela vai dizer? Com certeza, ela crê que a Terra é redonda, é um globo, o que seja. E como é que ela tem essa certeza, essa convicção no coração dela? Porque, primeiro, quando ela era criança, já ia na escola e a professora já ensinava que a Terra era redonda, que existem certos fenômenos que dá para observar indiretamente a curvatura da Terra. Segundo, ele ouviu falar que alguém calculou, fez determinados cálculos, projeções com os planetas e chegou à conclusão de que sim, a Terra é redonda. E terceiro, que alguém subiu em um foguete um dia e foi lá e viu com os próprios olhos a curvatura da Terra e comprovou, realmente, a Terra é redonda. Tirou foto, filmagem e tal. Porém, essa pessoa com quem você está falando, ela é uma pessoa que ela mesma comprovou, ela calculou a curvatura da Terra, ela subiu num foguete, até mesmo as fotos que ela viu, ela teve que simplesmente acreditar que aquelas fotos eram legítimas e não uma montagem. Então, ela tem fé que a Terra é redonda sem precisar observar a curvatura da Terra. Ela simplesmente tem a fé pelo ouvir. Para ficar mais claro o que eu estou querendo dizer, vamos dar um exemplo mais louco aqui. Vamos realmente explorar a nossa imaginação. Se você chega numa pessoa assim, se eu chego numa pessoa assim e digo, por exemplo, que eu não acredito na existência da China. É um país
bem longe. Então, eu nunca vi a China, eu pessoalmente nem conheço ninguém que veio da China, que já morou na China. Então, eu posso dizer que eu não acredito na existência da China. Todas as fotos que foram tiradas lá, eu não acredito que tenham sido realmente, pode ter sido tirado em outro lugar. Então, como é que é possível comprovar para mim, fazer eu acreditar que a China existe, se eu não acreditar no que eu ouço das outras pessoas? Eu só ouço no jornal, eu ouço pessoas falando da China, mas é uma coisa que eu nunca vi. Então, essa pessoa, obviamente, logo após ligar para a polícia ou para um hospital psiquiátrico, ela vai me dizer que a única forma, então, de eu acreditar e comprovar na existência da China é se eu comprar uma passagem de avião e for até a China e observar com meus próprios olhos, não é verdade? Mas veja bem, se eu tenho convicção no meu coração de que a China não existe, não é uma besteira eu comprar uma passagem para a China? Se eu acredito que é um lugar que não existe, então eu não vou entrar num avião e sei lá para onde é que vão me mandar. Então, para que seja possível eu realmente comprovar e observar a China com meus próprios olhos, eu preciso ter pelo menos um pouquinho de fé na pessoa que está me contando isso, para que aí sim eu possa entrar no avião, me encaminhar até a China e observar ela com os meus próprios olhos. Então, você está entendendo onde é que eu quero chegar? Essas pessoas, elas criaram uma nova religião chamada ciência, que é diferente da ciência verdadeira, que é muito útil para a gente, mas elas acreditam que só aquilo que é a ciência, que na realidade está nas pessoas da comunidade científica, apenas elas podem atingir a verdade. Mas eu venho te contar uma coisa, a ciência não é capaz de criar uma régua para medir o tamanho de Deus. E é por isso que Deus não pode ser comprovado dessa maneira, através dessas medidas que eles querem que seja medido. Na realidade, essas pessoas têm sim fé em muitas coisas, porém elas escolheram não ter fé em algo maior do que elas próprias. Já existe um outro tipo de pessoa que são os chamados agnósticos. Essas pessoas têm sim fé de que algo maior do que elas existe. Só que aí elas vão alegar que elas não sabem exatamente qual é a divindade que existe, que criou o mundo. Não dá para afirmar com certeza, afinal, existem mais de 5.000 deuses, então como é que você tem certeza de que o seu é o certo? A Bíblia foi traduzida várias vezes, então o significado dela pode ter se perdido. Existe um Jesus histórico que é diferente do Jesus divino, e vocês estão confundindo as coisas. Os milagres que ele pode ter feito pode ter sido invenção da cabeça dos autores, pode ser que ele era um ilusionista. Na realidade, não é que ele transformou água em vinho, é que ele diluiu um vinho ali e ninguém percebeu porque já estava todo mundo bêbado. Então, as pessoas criam milhares de justificativas para dizer que esse Jesus que você acredita não necessariamente é o Deus certo, não existe certo e errado. Mas é que para algumas pessoas é muito difícil também admitir que esse Jesus é a verdade, porque se você admite isso, porém não muda o seu estilo de vida para viver de acordo com esse Jesus, então você vive uma incoerência. E por não querer mudar de vida, essas pessoas afirmam essas coisas. Então, o que eu quero dizer, quando eu digo que é necessário que eu, por exemplo, comprove que a China existe por mim mesmo, eu compro uma passagem, também a única forma de se experimentar e comprovar Deus e Jesus é por si próprio. É se você tiver um pouquinho de fé e for lá e comprovar por si mesmo. Mas você precisa adquirir essa fé pelo ouvir. Então, por isso, eu te desafio a fazer uma coisa. Sabe, aquela pessoa que já falou de Jesus para você, aquela pessoa familiar ou amigo seu, que já tentou te levar para a igreja, por exemplo, chega nessa pessoa e pergunta assim, o que é que Jesus já fez na sua vida? Você pode ouvir histórias que vão realmente te impressionar e dizer que não tem como, não tem outra explicação
a não ser esse Jesus. Até mesmo você que já acredita em Jesus, faça esse exercício, porque eu tenho certeza que é algo que pode te edificar. E para concluir, você aí que já acredita em Jesus, porém você não tem vivido de acordo com essa verdade, eu quero te chamar ao arrependimento. João Batista foi o último profeta que veio antes de Jesus e ele pregava exatamente isso, o arrependimento. Sabe por quê? Isso representa que antes de você ter uma vida com Jesus, antes de receber todos os milagres de Jesus para a sua vida, tudo que Ele pode fazer por você, é necessário que você se arrependa dos seus pecados, dos seus maus caminhos, que você sabe no seu coração quais são, para que aí sim Jesus possa entrar na sua vida e fazer maravilhas que você nem imagina. Então, é esse Jesus que é a própria verdade e que eu te afirmo com toda certeza que Jesus não é uma fake news que eu te convido a conhecer. Jesus é uma verdade tão forte, tão poderosa, que vale a pena se arriscar e sair de casa e talvez pegar uma doença para pregar esse evangelho, essa verdade. É uma verdade pela qual vale a pena você ir para outro país pregar, arriscar ser preso, arriscar ser morto, como tem acontecido em países até hoje. É a verdade pela qual vale a pena viver e morrer, e então ter a vida eterna. Se você quer receber isso na sua vida, feche os seus olhos e ore comigo. Senhor, eu te agradeço por cada pessoa que esteve ouvindo essa palavra atentamente e que todos venham a receber no seu coração essa semente, que venha multiplicar e frutificar. Que o Senhor nos ajude, Pai, a ter mais fé no Teu Filho Jesus, o qual nós agradecemos, pois o Senhor prometeu e Ele veio. E quando Ele veio, Ele ainda prometeu que viria novamente. E nós aguardamos ansiosamente essa segunda vinda. Que nós possamos, Pai, salvar o máximo de vidas antes que o Senhor venha novamente. Mas nós estamos ansiosos para conhecer esse Jesus. No nosso coração nós já conhecemos, porém estamos ansiosos para vê-lo, tocá-lo, mas que sejamos um em Ti até lá, Pai. Que essa palavra entre no coração de cada um que está ouvindo. Se você recebe essa palavra, diga amém. A paz do Senhor a todos. Muito bom ouvir uma palavra desta forma. Que Deus continue abençoando a vida do Elber. Foi uma palavra assim de entendimento, abriu as nossas mentes. Fake news, grave isso no seu coração. Reflita sobre essa mensagem, compartilhe ela para os seus amigos. Nesse exato momento, várias pessoas estão precisando do amor de Cristo, estão precisando dessa palavra. Jesus não é fake news, Jesus é de verdade. Deixe Ele alcançar a sua vida aí dentro da sua casa e compartilhar com seus familiares. Esse é o momento. Que Deus abençoe a sua vida, continue com a gente. Dá o joinha lá, ó, nos ajude, por favor. Lá embaixo, lá, ó, se inscreva no nosso canal e dá o joinha. Isso vai nos ajudar. Compartilhe com o máximo de pessoas que vocês puderem. Nós agradecemos. Fiquem com Deus.